Olá, meus amigos, tudo bom? Hoje nós vamos falar de aparelhos de medição. Vamos falar dos principais, amperímetro e o voltímetro. Eu gostaria então que você se apegasse ao nome, amperímetro, voltímetro. Amperímetro vem de ampere. Ampere é a unidade de medida de corrente elétrica. Portanto, dizemos que o amperímetro mede corrente elétrica. Porém, existem algumas características do amperímetro que você deve saber. Repara, temos aqui uma situação de um circuito, tem uma certa bateria aqui que está promovendo uma diferença de potencial U. Tem uma corrente, então, passando por esse resistor. Se eu quiser, então, medir a corrente que passa por esse resistor, eu tenho que ligar o meu amperímetro, repara bem, em série. Botei o meu amperímetro em série, este amperímetro, do jeito que ele está colocado, está medindo a corrente que passa pelo resistor R. Outras características importantes, já comentamos, o amperímetro mede a corrente elétrica e uma característica que não é tão falada, o amperímetro tem resistência interna nula. Para que o amperímetro tem resistência interna nula? Repara, o amperímetro tem que ser ideal. Para que faça sentido essas medidas, o amperímetro precisa ser ideal para que ele não altere a configuração do circuito. Então, dizemos que um amperímetro ideal tem resistência interna tendendo a zero. Para quê? Para que ele não altere o circuito. Desse jeito, do jeito que o amperímetro está, ele está medindo a corrente elétrica e ele não está alterando a configuração do circuito, que é o objetivo de qualquer aparelho de medida. Repara, se eu quisesse, por exemplo, ligar esse amperímetro em paralelo, não tem o menor sentido. Se eu ligasse esse amperímetro em paralelo, eu estaria aqui colocando em paralelo com o resistor um aparelho que tem resistência interna nula. Isso aqui daria um curto-circuito, alteraria completamente o circuito e não mediria o que eu quero medir. Portanto, não tem o menor sentido ligar o amperímetro em paralelo. Para fechar, amperímetro mede corrente tem que ser ligado em série porque tem resistência interna tendendo a zero, o amperímetro ideal. Para fechar, então, vamos falar do voltímetro. Gostaria que você continuasse se apegando ao nome. Voltímetro. Volt é unidade de medida de tensão. Unidade de medida de tensão, portanto, eu digo que o voltímetro é o aparelho que mede DDP, que mede tensão. Repara, olha e se apega às características do voltímetro. Elas são opostas às características do amperímetro que nós vimos. Aqui eu digo que o voltímetro sempre mede tensão. Esse voltímetro tem que ser ligado para que tudo dê certo e ele realmente meça aquilo que eu quero medir, ele tem que ser ligado em paralelo. Então temos aqui o mesmo circuito, só que dessa vez eu não quero medir corrente, eu quero medir a DDP, a tensão nos terminais do resistor R. Por isso, ligo o meu voltímetro exatamente aqui. Agora, nessa situação, ele está medindo exatamente a diferença de potencial entre os terminais do resistor R. E tem mais uma característica. A resistência interna do voltímetro ideal, ela tende ao infinito. Para que isso? Novamente, para que eu garanta que esse voltímetro cumpra as suas funções, que é medir DDP, mas ele não pode de maneira nenhuma alterar a configuração do circuito. Garantindo, então, que o voltímetro tenha resistência interna tendendo a infinito, eu garanto que não vai haver alteração da configuração do circuito. E se eu quisesse ligar, por exemplo, um voltímetro em série, não tem o menor sentido. O voltímetro tem resistência interna tendendo a infinito. Um voltímetro em série é como se eu partisse o circuito. Não passa corrente. A resistência do voltímetro é tão alta que ele não permite que passe corrente. Ou seja, ligar um voltímetro em série, eu estou alterando a configuração do circuito. Portanto, eu digo que não tem o menor sentido. Para fechar, voltímetro é ligado em paralelo, mede tensão e tem resistência interna infinita, o voltímetro ideal. Meus amigos, essa foi a nossa última dica. Um grande abraço para vocês e tudo de bom.